Pai do Senhor Jesus, vamos iniciar esse finalzinho sobre o catolicismo, tá? Então a gente parou falando um pouco sobre a questão da Eucaristia e nós vamos dar continuidade à nossa aula e logo em seguida, você que é aluno do curso Cairóis vai fazer o seu primeiro teste sobre o catolicismo, ok? Então vamos seguir. Eucaristia. Esse dogma vem aí também inserido no século XV, no ano de 1414. Para a Igreja Católica, a Eucaristia, ou a comunhão, é o sacramento mais importante da Igreja, porque os católicos acreditam que ela relembra e renova o mistério pascual de Cristo, utilizando e renovando assim a salvação da humanidade. Por isso, recebe também o nome de Santíssimo Sacramento. Este sacramento está associado também à transubstanciação, que é a crença de que, após a consagração, o pão e o vinho, oferecidos e consagrados, se tornam realmente o corpo e sangue de Jesus Cristo, sobre as aparências de pão e de vinho. A refutação desse dogma, a gente precisa entender que a Bíblia não comprova a transubstanciação. E isso é mais uma invenção católica, apostólica, romana. Lucas 22. Nós vamos ver isso em Lucas 22. E o versículo 19 diz assim: Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória. Em memória de mim. Jesus diz para fazermos em memória dele, mas nem antes e nem depois desse versículo, ele falou que o pão e o vinho e transformaram no corpo e no sangue dele. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Respectivamente, em 1 Coríntios capítulo 11, um texto aí que é bem conhecido, né? 1 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 23 a 26, diz assim: Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Mais uma vez, Paulo vai reforçar isto. Em memória, apenas em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Está escrito que deve ser em memória. Então a gente precisa entender isso. A aplicação da forma que é passada da Eucaristia é passada de forma errada pela Igreja Católica. A Bíblia deixa claro que é em memória de Cristo. Jesus está conosco todos os dias. Ele disse isso em Mateus 28, versículo 19 a 20. Tá? Então é mais uma doutrina, mais um dogma herético da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos também a castidade, que é mais um dogma, né, inserido no século XI, no ano de 1074. E a gente precisa entender que essa questão do celibato, né, do celibato
clerical, o padre ele não pode casar, o papa não pode casar, e a gente sabe que a intenção disso é uma intenção totalmente diferente do que muita gente pensa, e eles vão tratar justamente essa questão do celibato clerical. E a gente leu aqui, né, nas aulas passadas, que Jesus curou a sogra de Pedro de febre. E a Igreja Católica tem Pedro como o primeiro Papa. Então, é mais uma contradição da Igreja Católica. Se o celibato é bíblico, se existe essa questão do celibato clerical, como fica a esposa de Pedro, né? Pedro, como sendo o primeiro Papa, era casado. Então, nós vamos ver Mateus 8,14. Você vai voltar aí alguns livros. E nós vamos para Mateus 8. Mateus capítulo 8 e o versículo 14. Que diz assim, olha aí, aquilo que eu falei. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Gente, olha como a contradição, não precisa nem recorrer aqui aos originais, não precisa fazer esforço, é só ler do jeito que está, só ler com calma, com paciência, e você entende a contradição. A Bíblia Católica tem o celibato clerical, mas na própria Bíblia Católica você tem Jesus curando a sogra de Pedro de febre. Ou seja, Pedro, que para eles é a primeira liderança papal, né, dele que vem o papado, Pedro era casado. Como explicar Mateus capítulo 8 e o versículo 16? Mateus capítulo 8 e o versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra. Pedro era casado. Então, essa ideia dessa castidade, desse dogma, né, referente ao celibato clerical, não tem fundamentação bíblica. Pelo contrário, a Bíblia é quem desfaz essas mentiras, né? Voltando a 1 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Olha que coisa interessante, gente. Bíblia é Bíblia, né? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? E os irmãos do Senhor e Cefas? Então, a Bíblia, mais uma vez, lemos que, além de Pedro, outros apóstolos eram casados. Em 1 Timóteo, vocês também podem conferir, 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 2 ao 5 diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor. Eita, eu estou lendo aqui errado, peraí. 1 Timóteo 3, eu estava em Tessalonicense. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Olha aqui, uma das descrições, né, para os obreiros, né, para os bispos. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, certo? Irrepreensíveis, marido de uma só mulher. Então, deixa claro a contradição do celibato clerical da Igreja Católica. E existem inúmeros textos, né? Você pode ler também Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Olha o que isso é muito claro, gente.
Se ele não governa bem a sua casa, como ele vai governar bem a igreja de Deus? Então, como a Igreja Católica pode simplesmente pegar esses textos e jogar fora? Eu faço uma pergunta: como fica o celibato clerical dentro desta visão bíblica, dentro do que a própria Bíblia está passando para nós? Nós lemos Mateus 8,14, nós lemos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, nós lemos também Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 5, 1 Timóteo 3,12, você pode ver também Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9. Então, há uma contradição quando se trata dessa ideia do celibato clerical. O texto que seria o texto áureo para isso também é Gênesis 2:1. Gênesis 2:1 vai deixar isso claro, sem fazer esforço. Gênesis 2:1. Nós vamos ver isso. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera descansou no 7º dia. Peraí, eu estou lendo. Vamos lá, vamos conferir aqui que eu estou sem tablet e eu estou vendo no celular bem pequenininho aqui. Isso. 2:24. Olha lá. 2:24. Começar a usar óculos, que o negócio tá feio. Vamos lá. Esse texto aqui, gente, é um texto que, para mim, é um texto áureo que bate de frente com essa ideia do celibato clerical. Tá certo? Que é Gênesis capítulo 2, versículo 24, que é bastante conhecido. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tá? Então, todos esses textos, vocês vão anotarem aí, vocês anotem e leiam, façam as anotações de vocês, porque vai ser bastante importante na hora da refutação desse celibato clerical, certo? Em quinto lugar, descendo da ordem que nós estamos estudando, nós temos a veneração de imagens e de relíquias, inserido no século XIII, no ano de 758. A Igreja Católica utiliza vários argumentos para justificar a idolatria de imagens. Portanto, vamos analisar na Bíblia qual é a vontade de Deus quanto a isso. Podemos ou não adorar imagens? Isso aqui não se trata do que eu acho, do que eu penso, do que a igreja que eu faço parte pensa. Isso aqui se trata da Bíblia. A Bíblia autoriza, a Bíblia permite que a gente adore imagens e esculturas. Então, a gente vai analisar isso agora. A Igreja Católica utiliza argumentos de que Moisés fez uma serpente de bronze e levantou-a no deserto para justificar o uso do culto sagrado. Você tem aí Números 21, e versículo 4 a 9, onde Moisés levanta a serpente no deserto e para eles aquilo ali é uma base bíblica para a adoração de imagem. Só que Deus não estava ensinando a fazer imagens e utilizar objetos para cultuar. A gente precisa entender que interpretar dessa forma é um grande equívoco e contraria a vontade de Deus. A serpente de metal remetia a Cristo sendo levantado, para que todo aquele que olhe para ele seja sarado de seus pecados e tenha a vida eterna. Em João 3:13, Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3, João capítulo 3, e o versículo 13, versículo 13 a 16, diz assim: E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Moisés levanta aquela serpente de bronze no deserto, aquilo não é Moisés, não é Deus ensinando o povo a levantar imagens para adoração. De forma nenhuma. Certo? Nós precisamos entender que a serpente de metal remetia a Cristo. A interpretação não é base para levantar imagem para adoração. Então, não há fundamentação para isso. A Bíblia diz que a serpente de bronze não foi feita para ser cultuada, mas um símbolo para que o povo pudesse olhar com fé e ser curado. Posteriormente, quando o povo fez daquele símbolo um ídolo, olha que quando o povo tratou daquele símbolo como um ídolo, o rei Ezequias a destruiu. Leiam em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 Reis. 2 Reis 18 e o versículo 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Então, olha que coisa interessante. Se a serpente levantada no deserto, se Deus permitisse que aquela imagem fosse adorada, então como explicar o versículo 4 do capítulo 18 de 2 Reis? Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso. Pelo contrário, a Bíblia está proibindo, dizendo que foi quebrado, foi jogado abaixo por causa que o povo estava queimando incenso para aquela serpente, para aquela imagem. Essa é a beleza da hermenêutica, né? A Bíblia, ela é explicada com a Bíblia. Eu não explico a Bíblia de outra forma a não ser com a Bíblia, né? Então, é uma das regras da hermenêutica e isso é fenomenal. Então, vocês vão acompanhar aí textos também para vocês lerem, né? Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 5. Leia também o Salmo 115, do verso 1 a 8. Na Bíblia Católica, é o Salmo 113, o verso 1 e 8, ou o Salmo 113, o verso 9 a 16. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A gente tem isso em 1 João capítulo 5, versículo 21. Vamos ler aqui. A gente não vai ler todos os textos por causa do tempo, né? Mas aí eu estou citando, vocês vão anotando e vão lendo. 1 João capítulo 5, e o versículo 21, você que tem aí as escrituras em mãos, né? Vamos ler aqui em 1 João capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha o texto bíblico deixando claro. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Deu para entender? Então, todos esses textos aí é de suma importância você comparar, fazer sua leitura diária, anotar, para que você possa entender e refutar essas doutrinas. Nós temos também a intercessão dos santos, inserido em 370. A Igreja Católica utiliza as seguintes passagens bíblicas para justificar isso. Êxodo 20, 19, né? A gente não vai ler todos os textos, mas vamos abrir a Bíblia em Shemot, né? Êxodo, na aula de hebraico e o básicozinho de hebraico, a gente vai aprender a falar os nomes dos livros da Bíblia, né?
A Bíblia não foi escrita, os nomes dos livros bíblicos não são os nomes que nós temos aqui em mãos. Sabemos que essa tradução aqui é a tradução da Septuaginta, né? E nós temos aqui, no original, os nomes da Bíblia é um pouco diferente disso aqui e tem significados maravilhosos, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Babdivá, Devarim, são os nomes, principalmente ali do Pentateuco, e a gente vai aprender isso também aqui, tá? Então, o que acontece? Em Êxodo, no capítulo 20, ou Shemot, né? Capítulo 20, versículo 19, Êxodo 20, 19, nós temos aqui, e disseram a Moisés, falou tu conosco e ouviremos. Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, esse aqui é o texto, um dos textos base, né, para justificar a intercessão dos santos. Você tem também Salmo 103 e o verso 20 e 21, Mateus 17, 4, Mateus 22, 32 e Êxodo 20, 19, que a gente leu. Eles têm esses textos como base para essa mentira, né? A Bíblia não reconhece e nem menciona qualquer mediação ao lado da única e suficiente mediação de Cristo. A Bíblia não fala de mediadores ou medianeiros subalternos, mas de um só mediador, certo? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra trajetória, só Cristo. Então você pode criar sua filosofia, você pode inventar o que você quiser. A Bíblia para mim é suficiente e a Bíblia está deixando bem claro aqui que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é por Maria, não é por José, não é por Felipe, não é por ninguém, é por Cristo. E aí, João capítulo 14, versículo 16, né? Os apóstolos deram testemunho inequívoco disso. Debaixo do céu nenhum outro há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Eu acho que isso aqui é simples, né? Os apóstolos deram testemunho inequívoco disso. Debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Atos 14, 12. Atos 4, 12. Leia também 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e 1 de João, capítulo 2, versículo 1, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, vai dizer, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então cai por terra, mais uma vez, o dogma da intercessão dos santos, tá? Então, isso já fica bem claro. Para encerrar, nós temos a Igreja Católica afirma que podemos orar aos anjos ou àqueles que já morreram. Né? Isso foi inserido no ano 400 e a gente sabe muito bem que as Escrituras não nos dá margem para isso. Nós vamos analisar aqui usando o que eles usam, né? Usando o versículo de Mateus, capítulo 22, o versículo 30 e 32. Mateus 22. Mateus 22. E o versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
Eu vou ler de novo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer aqui, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. A Igreja Católica deseja justificar a intenção dos santos e de Maria junto a Deus, a intercessão, perdão. A Igreja Católica deseja justificar a intercessão dos santos e de Maria junto a Deus. Não encontramos nenhuma invocação a líderes mortos, nem no Primeiro Testamento e nem no Segundo Testamento. Oração, entre outras coisas, é adoração. É um elemento de culto, portanto, orar a qualquer outro ser é inadmissível. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, gente, isso quebra as rezas, né? O Senhor Jesus proibiu esse método de intermináveis repetições de palavras escritas ou decoradas. As pessoas rezam, repetem, achando que por muito repetir serão alcançados. Só que a Bíblia proíbe. E eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Você que é cristão, pelo amor de Deus, que fica repetindo o Pai Nosso que está no céu santificado, você está parecendo um católico apostólico romano. O Pai Nosso não é para ser repetido. Porque o próprio Jesus, para encerrar aqui, gente, Mateus, no capítulo 6, que é a oração ali, né, o padrão ali, os discípulos pediram a Jesus para ensinar a eles a orarem. Jesus vai deixar isso bem claro aqui, ó, em Mateus capítulo 6, olha o versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, tá? Se você reza, repete, você tem que brigar com Jesus, porque não foi eu que falei. Olha o que Jesus disse. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, nem a oração do Pai Nosso é para ficar Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tem crentes que fazem isso, pastores que fazem isso, né? Oração é isso aqui, ó, é conversa, não é um monólogo, não é, é conversa. Você fala, Deus ouve, Deus também fala. Então, essa ideia da reza também é quebrada no próprio texto bíblico de Mateus capítulo 6 e o versículo 7. Então, como conclusão dessa parte, Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e não honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha que coisa interessante. Então, para os nossos alunos, receba a unção do Tivira, porque agora vem o teste, certo? O teste sobre o catolicismo, certo? Você que não é aluno, eu vou deixar aí o contato na descrição para você entrar em contato e participar das aulas e dos nossos encontros na segunda-feira ao vivo, através do Google Meet. Acho que é assim a palavra, né, diretor? É o Meet? Acho que é Meet, né? Google Meet, certo? Então, Deus abençoe. Até a próxima aula. Nós vamos continuar a nossa aula de heresiologia e encerramos aqui algumas doutrinas do catolicismo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.